Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Igor na área, professor Igor Fernandes, passando aqui hoje numa aulinha diferente para trabalhar um pouquinho algumas dicas, alguns bizus que a gente vai estar vendo para a prova do Enem, beleza? Na verdade, a aula hoje é um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Nós vamos dividir em dois momentos nessa reta final para preparar vocês aí, principalmente nesse primeiro dia de prova, nas ciências humanas, linguagens, redação. E depois a gente vai estar trabalhando na semana seguinte com um horário especial para ciências da natureza, para pegar matemática, ok? Então aqui hoje o que a gente vai fazer? A gente vai estar trabalhando alguns conteúdos, algumas dicas, algumas ideias que a gente precisa ter, compartilhando uma forma de conversa com você que segue a gente aqui nas nossas redes, beleza? Bom, o primeiro passo que a gente precisa pensar é o seguinte: você se sente preparado para fazer a prova do Enem? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu já passei por isso. Não sei se tem muito tempo, porque eu costumo falar que faz muito tempo. Aí uma galera fala que nem há tanto tempo assim. Cara, eu fiz o Enem a primeira vez em 2009. E assim, foi traumático para mim. Então, porra, tu vai dar uma aula aqui de dicas pro Enem, começa falando sobre o seu trauma com a prova do Enem? É exatamente isso. Eu costumo falar que a prova mais difícil, a prova que mais me impactou foi a do Enem. Porque em 2009, só para quem não lembra, foi quando eu tive ali uma grande transformação na construção, na elaboração da prova do Enem. Eu passava de uma prova simples para uma prova com 180 questões. Mas o pior, no meu caso, não era isso apenas. Não era o fato de ter uma prova 3 vezes maior. Uma prova que ninguém sabia como seria naquela época, eu recém-formado no ensino médio. O grande desafio da minha prova em 2009 chamava-se Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí tu vai falar, pô, isso não tem nada a ver com a minha preparação. Tem um pouquinho, porque mexe com a minha formação, mexe com o meu treinamento para a prova. Por quê? Em 2009, como era o primeiro ano desse Super Enem, vamos chamar assim, nós tivemos um problema. Porque logo perto do dia da prova, do dia que estava todo mundo ansioso para fazer aquela prova, como seriam as questões, nós tivemos a notícia de vazamento do caderno de questões. E aí tiveram que remarcar a prova, escolher uma nova data. E é aí que começa o trauma. Por quê? Porque escolheram justamente a data que coincidia com a última rodada do Campeonato Brasileiro. E se você me acompanha aqui há muito tempo no Estúdio com o Luiz, você sabe com certeza da minha paixão pelo Botafogo. Mas não é só isso. Eu moro no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro eu estava num momento muito difícil. Por quê? Difícil para mim, botafoguense, lutando contra o rebaixamento. Difícil para os tricolores, os torcedores do Fluminense, que lutavam também contra o rebaixamento. Foi ano da grande recuperação do time de Guerreiros. E difícil porque a gente tinha que aturar o time de maior torcida do Rio de Janeiro, que era o Flamengo, lutando pelo título. Então, nesse mesmo dia em que eu fui fazer a prova, eu estava completamente desestabilizado emocionalmente e eu tinha que conviver com fogos, barulhos, animações e pessoas que estavam questionando se valia a pena ou não fazer essa prova, fazer esse modelo. E aí eu optei por fazer. Deu sorte, deu certo, consegui ser professor, passei, entrei no vestibular, tal. Mas eu lembro de como eu poderia ter ido bem, melhor, se eu tivesse seguido algumas dicas. E com o tempo no magistério eu vou percebendo e vou aprendendo e estudando algumas questões importantes que vão ajudar você a se preparar para o Enem. Começando pela seguinte questão, deixa eu só avançar aqui, ó. Começando pela seguinte questão: o que eu faço na semana que antecede o Enem? A popular semana que a gente está agora, essa semana corrente. Bom, primeiro, eu reviso o conteúdo, é isso que você está fazendo aqui com a gente, todos os dias, no Estúdio com o Luiz. Você ontem já assistiu uma aula espetacular com o Bruno de História, com a Juliana de Português. Daqui a pouco você vai ter aqui algumas questões comigo para revisar, e com o Calixto de Redação, depois eu e Marcelinho amanhã, e a gente vai seguindo com Bia, Gabriel, Ian. Então você vai revisar os pontos mais importantes. Todos os professores estão montando materiais para te dar, para te ajudar nessa preparação. Beleza, mas além disso, além de rever os principais pontos, de discutir os principais conteúdos, o que eu preciso fazer? Só um detalhe. Igor, eu não sei, eu não lembro mais daquele conteúdo que o professor falou naquela aula.
eu não lembro mais sobre aquele conteúdo de Grécia Antiga que o Bruno falou na aula de ontem. O que eu faço? Você entra na nossa página lá, no nosso canal, melhor dizendo, procura lá playlist de história, dá uma olhada em todas as aulas e aí você vai achar lá a aula de Grécia Antiga que o Bruno trabalhou aquele assunto. A mesma coisa comigo, a mesma coisa com o Marcelinho, com o Ian. Então todas as aulas que nós demos aqui ao longo desse ano maravilhoso, você tem gratuitamente com material incluso. Então se você está chegando agora aqui nessa semana, nessa reta final Enem, fica calmo. Todas as aulas com todos os materiais disponíveis para você, você encontra aqui no nosso canal, na playlist Estude com Luiz. Mas vamos lá, quais são as dicas? Além de revisar o conteúdo. Bom, primeiro, separa o material antes. Como assim, Igor? Separa o material antes. Vai por mim. Se organiza. Mas não é se organizar no tipo, já sei qual é a sandália, o tênis, a bermuda, a saia, o short, a camiseta que eu vou. Não. É separar o seu material. O material que você vai fazer a prova. E nele não consta o celular. Como assim? Olha só. Separa o material um dia antes. Teste as canetas para ter certeza que elas não vão te deixar na mão. Até porque na hora da prova, você não vai poder pedir emprestado. E mesmo que possa, dificilmente, não sei se dificilmente, mas você não pode contar que uma outra pessoa vai te ver naquela situação e vai falar, poxa, toma aqui a minha caneta. Eu trouxe duas. Então não vai contar com isso. Testa a sua caneta antes. Testa um dia antes. Testa antes de sair de casa. Tá funcionando bem. E tá falhando um pouquinho. Troca. Não dá mole. Testa. Veja a lista de itens proibidos. Certifique-se de que não está portando nada irregular. Então não leva tablet, não leva celular, não leva relógio. Igor, mas eu não tenho certeza se o meu relógio pode. Ele é digital. Não leva. Mas o meu celular. O ideal é que você não leve. Mas eu tenho que levar. Então, desmonta ele. Eu sempre, quando vou fazer prova, e na época do Enem também fazia isso, qual era a estratégia? Quando dá, né? Que hoje em dia, celulares modernos, você não consegue tirar a bateria. No meu caso, na minha época de vestibular, eu tirava a bateria. Era capa para um lado, celular para o outro, bateria. Quando eu levava. Eu, como sou botafoguense, supersticioso, nem levo. Caneta e documento, ok? Nada disso deverá ficar com você no exame. Então não tem por que levar. O que você vai levar? Cara, caneta. Chamada caneta do gabarito. Caneta preta, tubo transparente. Não pode ser aquela que eu ganhei na festa do meu sobrinho? Não. Preta com tubo transparente. Vai ter alguém vendendo, talvez, na porta. É a caneta do gabarito. Aí a caneta que custa R$1, você esqueceu de levar, passa a custar 10. Dependendo do horário, 15. Então, leva a caneta, lápis preto tradicional e também borracha. Então, não vacila. Lembrando que essa caneta é importante. Porque, como eu falei, cara, essa caneta sai caro. Quantas vezes eu vi as pessoas se desesperando, tendo que pegar o dinheiro que tinha programado ali, ó, para comprar um lanche antes da prova, pagando aqui, ó, caro. Como o diretor falou, a caneta fica inflacionada na hora da prova. E do jeito que as coisas são difíceis, até eu, diretor, tô querendo pegar aqui, ó, um saquinho de caneta e começar a vender. Mas não nesse preço. Covarde de 10, 15 reais. Vender a 5, 6, mentira. Não vou estar na porta vendendo caneta, não. Mas, brincadeiras à parte, testa a caneta antes, que ainda corre o seguinte risco, melhor dizendo. Você vai comprar uma caneta, vai pagar, sei lá, 5 reais na caneta que custava R$1, vai chegar na hora da prova e ela não vai funcionar. E aí, o que tu vai fazer? Vai trocar como? Outro ponto importante. Dormir bem durante a semana. Vou repetir. Dormir bem durante a semana. Não é ir para um churrasco, ir para um pagode na sexta, acordar no sábado 2 horas da tarde e falar, tô bem. Não. Ou ir para balada quinta, sexta, no sábado vou dormir cedo porque eu vou fazer uma prova. Não. É dormir bem durante a semana, para o seu corpo acostumar. Não é estudar até 5 horas da manhã todos os dias da semana, chegar no sábado, dormir até 8 horas da noite, para no dia seguinte tomar um remedinho, acordar e ir para a prova. Não. É dormir bem, naturalmente, se acalmando e se preparando. Deixar o seu corpo relaxado para fazer uma boa prova. Beleza? Então nada de fazer resumos mirabolantes 4 horas da manhã, não. Descansa, ok?
Outro ponto. Uma boa noite de sono é uma das grandes aliadas do aprendizado. Isso acontece porque enquanto estamos dormindo, o cérebro segue trabalhando. É durante a noite que os conteúdos são processados na mente. Eu tenho essa dificuldade também, tive que aprender muito com isso. Que eu tinha essa mania de ficar até 2, 3 horas da manhã tentando produzir. E chega um momento em que você não consegue. Não sei se você já passou por isso, mas é como se sua mente travasse. Nada mais está sendo absorvido, você só está reproduzindo. Ah, Igor, eu adoro fazer resumos, eu adoro fazer mapas mentais. Eu adoro pegar a aula que eu estou assistindo, trabalho durante o dia, e eu já passei muito por essa situação e passo até hoje, estudar à noite, mas eu vou tentando encontrar horários para encaixar o meu estudo, porque assim, trabalhei durante o dia, não tenho que ficar até 3 horas da manhã acordado. Uma questão de resistência, beleza. Vou tomar ali um café, um refrigerante, vou começar a estudar. Vou fazer os meus resumos. Chega uma hora, não sei se você já passou por isso, 1h30 da manhã, 2 horas, que está a casa toda em silêncio, você está lá estudando, e você já nem percebe o que você está fazendo. Às vezes seu olho começa a fechar, e você não percebe. Ali você já não está mais absorvendo o conteúdo. Ali fica mais difícil para você. Então, se possível, durma o máximo que você puder durante a noite, para que seu corpo possa absorver aquele conteúdo e ao mesmo tempo descansar. Tudo bem? Outra questão importante que você precisa se ligar. Primeiro, no dia anterior, deite-se mais cedo. Se eu falei que não é, como que eu posso dizer, se não é indicado você ir para uma balada, ficar até de madrugada no dia anterior, ou melhor, na sexta, na quinta, imagine no dia anterior, no sábado. Não. Segundo, apague as luzes. Deixe o celular longe para o corpo ir se habituando ao período do descanso. Nós temos o hábito, nós temos o vício. É como se fosse uma parte do nosso corpo, o celular. Só que é uma tela. É uma tela que acaba influenciando também no seu processo de aprendizagem. Eu lembro muito dos meus alunos no período do ensino híbrido, na pandemia. O como foi difícil depois, na transição, fazer com que eles percebessem enquanto o celular estava impactando na dificuldade da aprendizagem. Porque se você fica lá estudando, e depois você vai revisar, vai ficar no celular durante horas, você não está dando tempo para o seu corpo descansar. Você começa a não processar também as informações que você adquiriu ao longo do dia. Uma boa leitura também ajuda a relaxar, desde que não seja sobre o conteúdo da prova. Como assim? Vai ler um romance, talvez? Uma crônica? Mas uma crônica com humor, aí vai do gosto do candidato. Vai assistir uma série, vai assistir uma partida de futebol, de basquete, fica à vontade, desde que isso te relaxe um pouco, tire um pouco a atenção da prova. Um ponto importante, no meu caso, alimentação. Eu não sei você, mas o que eu mais gosto nesse mundo, em termos de prática, de atividade, acho que sem dúvida nenhuma é comer. E assim, comer para mim é fundamental na minha existência. Quer me ver de mau humor, é me ver com fome. Só que você precisa tomar cuidado, e eu levei um tempo para perceber isso, que o que você come acaba influenciando no seu processo de ensino-aprendizagem. Como assim? Poxa, a semana do Enem, cara, é uma semana tensa, uma semana pesada, é uma semana que você está trabalhando conteúdos, que você está se preparando para uma prova que é extremamente cansativa. Não foi só, no meu caso em 2009, o fato de ter sido o Campeonato Brasileiro última rodada. Não. O que mais me dificultou foi, na verdade, uma prova extremamente longa, complexa, com muito texto, que cobrava muito a minha concentração. E no meu caso, 2 dias seguidos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se preparar. É como se você fosse correr uma maratona. É como se você fosse praticar um exercício físico de grande intensidade. É como se eu fosse disputar um campeonato. O que eu vou fazer? Eu estou mentalizando a semana toda a prova. Eu estou pensando em vários momentos durante a semana e como será o momento da prova, como serão as questões, o que eu vou trabalhar, o que deve cair, o que não deve. Aí tem aluno que ainda fica naquela paranoia de tentar adivinhar o tema da redação. Então tudo isso vai mexendo com o seu psicológico. E se você sai da sua dieta alimentar, se você começa a comer comidas pesadas, por exemplo, isso pode gerar um prejuízo muito grande para você.
Então, olha, a semana do Enem não é o melhor momento para experiências gastronômicas. Isso significa que não é hora de experimentar nada novo. Igor, nunca comi rabada com agrião. Pô, mas minha avó falou que tem uma que tá muito boa lá no barzinho da rua de trás. Vou comer essa rabada com agrião. Cara, não faz isso não. Joga pra semana seguinte. Tu não sabe como vai ser esse processo. Se esse processo te fizer mal, se for uma comida muito pesada que você não está acostumado, você vai ficar aí 2 dias passando mal. Ah, Igor, não sei se sou alérgico a camarão. Eu, no meu caso, eu gosto de camarão, mas sou alérgico. Descobri que sou alérgico com 18 anos, até então não tinha problema nenhum. Aí eu vou chegar e falar, pô, já se passou tanto tempo, tô com 31, 18 anos, tive uma crise alérgica ao camarão, acho que já passou. Deve ter sido uma frescura daquele dia. Vou comer um camarãozinho aqui, amanhã é a prova, então, pô, a prova é só domingo. Aí eu como, passo mal, fico 2 dias no hospital. Já perdi 2 dias na minha preparação. Isso já afeta o meu psicológico lá na frente. Então vai com calma. Comidas leves, comidas que você está acostumado. O ideal é seguir sua rotina de alimentação normalmente. Ingerindo aqueles alimentos que você tem certeza que não vão te fazer mal, nem desencadear alergias principalmente. Como eu falei, a alergia vai acabar afetando a sua semana de preparação. Então, no dia da prova, o que eu como? Uma macarronada como essa aqui, ó. Bonita. Dá até fome essa hora, ó. 7 horas da noite, uma macarronada dessa assim é sacanagem. Desculpa. Não imaginei que fosse mostrar uma macarronada às 7 horas da noite. Talvez 6h20. Então aqui, ó. Vou comer uma macarronada dessa, um pratão de macarrão no dia da prova? Pô, não faz isso não. Por quê? Isso pode dar um estrago. Isso pode fazer com que na hora da prova você tenha aí, falando de uma maneira mais simples, um piriri. Você corra, você tem que sair voado pro banheiro. Ou, cara, você vai fazer a prova, mas com aquela tensão de, pô, tem alguma coisa mal. Não fiz uma boa digestão. Então não, comida pesada não. Talvez uma comida mais leve. No meu caso, eu não posso essa aqui. Por mais que seja leve e bonitinha, tem o camarão aqui para sacanear a parada. Tira o camarão. Aí se eu fosse comer isso aqui, Iga, só tirar o camarão. Não. Eu não sei se o molho do camarão entrou em contato com essa salada ou com esse peixe. Eu já passei por isso. Então faz o seguinte. Não quero nem saber se fez com camarão ou sem camarão ali no meio. Dá o arroz com feijão, batata frita e carne, vamos supor. Porque eu tenho certeza que isso aqui não vai me fazer mal. Na dúvida, evita. Beleza? Outra dica importante. Roupa confortável. Isso é muito importante até mesmo quando você vai pensar no local de prova. Porque o Enem, uma prova de abrangência nacional, você tem vários locais de prova que na maioria das vezes o candidato não sabe onde ele vai fazer a prova. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando eu fazia vestibular para a UERJ, eu lembro que eu fiz 2 provas, né, de qualificação. Eu fui para o mesmo lugar, para a mesma universidade, Unisonho, Bom Sucesso. Então eu sabia mais ou menos como era o esquema, sabia mais ou menos o tempo para chegar lá e sabia que todas as salas tinham ar-condicionado. Quando eu fiz o Enem, eu fui para uma outra universidade. Na época existia a Extinta Gama Filho. Também imaginei, poxa, uma universidade deve ter um ar-condicionado funcionando e tal. Já não era um ar-condicionado tão bom. Já fiz concurso em escola municipal. Você entrava e falava, caraca, pô, bonitinha, tá maneira essa aqui. Chegava na hora, não tinha nem ar-condicionado e um ventilador muito ruim. E aí, o que você faz? Vai se adaptando ali àquele local de prova. Então, assim, o que eu fazia? Levava sempre um casaquinho. Tem ar-condicionado? Pô, já tô com o casaco do meu lado. Igor, mas tá mó sol. Pô, vou levar meu casaco. Vou de casaco. A coisa tira na hora da prova, amarro na cadeira. Por quê? Porque eu não sei. Vai começar a fazer frio. Vai com o ar-condicionado resolve funcionar de uma hora para outra. Então, na dúvida, vai com roupa confortável. Vai preparado para essas variações. Como assim? Bom, muitas vezes, cara, a pessoa vai como se fosse para um desfile. Vai com tênis novo, camisa nova, vou mostrar pra galera da escola que tô preparado. Aí o tênis novo, pô, fica apertado. Tu passa a prova inteira com aquele tênis ali apertando, machucando o teu dedo. Pô, não dá.
Aquela calça que você tem que abrir aqui o botãozinho para dar um respiro. Isso vai te tirar a tensão. Então, ó, a escolha da roupa tem tudo a ver com a preparação do nosso organismo para o Enem. Por se tratar de um exame amplo, com muito tempo de duração, por isso tudo, todo cuidado é pouco com a roupa escolhida. Peças muito justas, um sapato apertado com certeza vão atrapalhar o seu rendimento. Se eu fosse fazer a prova agora, a camisa já estaria escolhida. Essa aqui. Essa camisa aqui eu uso o ano todo. Não é apertada, ó, folgadinha. Não está muito larga, me deixa tranquilo. Iria com uma bermuda que eu mais uso. Aí, mas está furadinha, não tem problema, adoro roupa furada. E tênisinho que eu mais uso. Acabou. Ou vou com uma calça que eu trabalho, calça jeans, a que eu mais uso no trabalho, e vou lá. Não estou nem aí para a questão da vaidade. Beleza? Roupas confortáveis. Iria de cabelo preso? Talvez, mas não, cabelo solto, não quero nada me apertando. Quero fazer a prova com tranquilidade. Então no dia da prova, ó, blusa confortável, bermuda ou calça confortável, de moletom, dry fit, aí você que escolhe. E o tênis que você está acostumado. Como eu falei, não tenta colocar roupa nova, não. Uma vestimenta nova para ficar legal. Não. Pensa assim, ninguém vai te ver fazendo a prova. Beleza? Dicas que é mais importante, além da roupa, além da alimentação, questão do horário. Saia com antecedência. Eu, particularmente, eu não iria conseguir dormir. Eu não consigo dormir quando eu estou muito ansioso para fazer algo. E agora o horário ajuda, né? A prova um pouco mais tarde, fica tranquilo. Mas mesmo assim, tem uma galera que deixa para a última hora. Faz isso não. Planeja o trajeto. Igor, eu vou de ônibus. Conversa com alguém que conhece mais ou menos o bairro onde é o local de prova. Chega assim e fala, poxa, cara, onde é o bairro Cachoeirinha? Tô inventando aqui o bairro. Ah, é lá pro lado da cidade. Pô, beleza, como que eu faço para chegar lá? Ah, você tem que pegar 2 ônibus. Esse ônibus demora muito? Ah, costuma demorar. O costuma demorar, tu já bota aí 1 hora a mais de viagem. Ah, não, ele é rapidinho, 30 minutinhos. Começa a planejar assim. Começa a planejar 1 hora antes para você chegar na prova. Dependendo do seu trajeto, 2 horas. Tenta se adequar, beleza? Então, olha, essa regra é básica para quem não quer ser protagonista das famosas matérias de atrasados do Enem, aquelas famosas, que eu acho uma sacanagem. Aquelas pessoas que tentam entrar desesperadas quando bate o horário. Por mais que a gente se planeje, não é difícil cair nessas estatísticas. Basta errar um trajeto ou acontecer aquele imprevisto para tudo ir por água abaixo. E aí você coloca todo o seu ano por água abaixo. É aquela história. Eu, particularmente, eu sempre tenho medo de dar errado. Então, por exemplo, estava vindo dar essa aula aqui hoje. Começou a chover. Eu olhei para o meu carro, que já não é dos mais novos, falei, só falta quebrar. Aí eu já comecei assim, eu no engarrafamento pensando, porra, se quebrar, tem ônibus? Vou ter que pedir um transporte aplicativo? Quanto vai dar a corrida? Eu já fico paranoico. Por quê? Eu não confio muitas vezes no meu potencial de chegar no horário. O que eu faço? Tento chegar mais cedo. Se for um compromisso como esse, uma prova, um concurso, tenta chegar mais cedo. Se possível. Não deixe para chegar em cima da hora. Ah, e outra coisa. Não fica batendo papo, trocando ideia até o horário limite, não. Ah, falta 5 minutinhos. Daqui a pouco eu entro. Não. 20 minutinhos, meia hora, já começa a se encaminhar. Vai lá, entra na sua sala, escolhe o assento, respira. Vai lá, zoneia aqui, faz a sua área territorial. Lembra de geografia? O que é o território? Aquele espaço delimitado por ou a partir de relação de poder. Sentou na cadeira, monte seu território. É garrafinha de água para um lado, é barrinha de cereal, sei lá, biscoito para o outro, é o casaco que você não vai usar para o outro. Seu lápis aqui, tu fica aqui, ó, só esperando, relaxando. Aquele momento é seu, beleza? Quer rezar, reza. Quer cantar uma música baixinho, canta. Quer concentrar? Concentra. Mas fica lá, ó, chegou no horário, ninguém vai tirar a prova de você. Beleza? Dicas especiais, então, para não chegar atrasado. Primeiro, estude o menor trajeto. Saia de casa com folga e no horário e confira os documentos e os materiais que serão utilizados para você poder fazer a prova. Como assim? Documento com foto. Documento com foto original.
beleza? Identidade, ok? Igor, basta uma xerox? Não. Registrar em cartório? Não. Certidão de nascimento? Não. Beleza? E aí vem a segunda parte aqui, ó, desse primeiro momento. 5 dias aqui, ó, meu parceiro fazendo 5 comigo, ó. 5 dicas para você se dar bem na hora da prova. Agora, não estou mais falando de dicas da semana. Agora, rapidinho, 5 dicas que já foram trabalhadas e serão trabalhadas exaustivamente pelos nossos professores aqui, para você não vacilar na hora da prova. Primeiro, começando aqui, ó, nervosismo. Gente, nervosismo é normal. Ficar nervoso para fazer uma prova como a do Enem, com 180 questões, normal. Ficar nervoso achando que vai dar tudo errado, normal. Ansiedade, cara, tenta controlar. O que você faz? Respira fundo. Eu fiquei nervoso, por isso eu comecei a aula aqui falando. A minha pior prova foi a do Enem de 2009. Agora, se eu tiver que fazer de novo, se eu quiser fazer de novo, eu vou sentar lá e vou ficar nervoso novamente. Toda vez que eu entro num colégio para dar aula, principalmente quando é início do ano e eu não conheço a turma, eu fico nervoso. Faz parte. Eu fico nervoso. Fiquei nervoso na minha primeira aula aqui no Estúdio com Luiz. Achei que não ia dar certo, achei que ia explicar tudo errado, achei que ia gaguejar, fiquei suando pra caramba. Pode pegar aí na playlist, ó, a primeira aula eu suando igual um louco. Fiquei nervoso, nervosismo faz parte. O que você faz para encarar o nervosismo? Primeiro, não estou falando que é fácil não, mas se você perceber que a ansiedade está aumentando, a dica é muito simples. Respira lentamente, pelo nariz, soltando pela boca. Claro que você pode fazer adaptações, desde que isso te acalme. Por exemplo, quando eu der essa primeira aula, pode procurar lá, tempo geológico, são as camadas da Terra, é a aula do Chico Mack. Eu tava nervoso pra caramba, primeira aula no Estúdio com o Luiz. Caraca, o que vão achar de mim? O que eu fiz? Respirei, comecei a desenhar no quadro durante a aula. Todo aquele desenho da primeira aula foi por quê? Porque eu tava nervoso, muito. Mas ia adiantar eu ficar pilhado? Não, eu fui me acalmando. Fui respirando aos poucos. Tanto é que minha voz ia oscilando, depois eu ia respirando. Então, nervosismo faz parte. Segunda dica, essa aqui eu me arrependo de não ter sabido em 2009. Não me arrependo tanto porque consegui lá tal, entrar na geografia, mas essa aqui é muito importante. Comece pelas mais fáceis. Você já sabe, nós já falamos isso aqui ao longo do ano, que no Enem, o diferencial no TRE, na análise, na correção da sua prova é o quê? É você mostrar coerência, acertar as questões mais fáceis. Então o que você faz? Procura onde está lá a bandeirinha, fácil, média, difícil? Não, não vai ter grau de dificuldade para sinalizar. Você analisa a questão, você analisa o enunciado, o texto base. Interpretou, verificou que aquela questão ali, ela é muito mais de análise, muito mais conceitual do que de conteúdo, você pega ela. Porque você ainda está fresco na prova. Você tem uma maior probabilidade de acertar essa questão fácil. Então começa pela fácil, não tem problema pular a questão. Pegou o número 1. Ih, cara, essa aqui é difícil. Essa aqui está cobrando conteúdo que eu não lembro direito. Vou levar muito tempo. Vou para 2. Pô, 2, calma aí, dá para analisar. Ih, essa aqui é mais rápido. Essa aqui é quase direto a resposta. O gabarito é mais simples. Vou para a questão mais fácil. Beleza? Tudo bem? Então, começa pela questão fácil. Em geografia, a gente vai fazer isso direto. Beleza? Na aula de amanhã. Tranquilo? Vamos nessa. Já estou finalizando para a gente ir para a segunda parte, para a segunda aula de hoje. Olha só, começou pelas mais fáceis. Não é preciso, como eu falei, seguir a ordem. Por isso, o mais indicado é que você comece resolvendo a que julgar mais fácil. Ou seja, a que você bateu o olho e falou, essa é tranquila. Se você é fera em português, mas não se considera tão bom assim em humanas, por exemplo, comece resolvendo as questões que têm domínio e sente mais segurança. É possível dedicar mais tempo para pensar nas perguntas. Ou seja, eu sou muito bom em... não sei. Sei lá, sou muito bom em geografia, vamos supor. Vou começar pela geografia, por questão fácil aqui, vou fazendo. Agora, não, agora eu sou bom em história, vou dar uma olhada nas questões de história. Depois vou para português. Então você vai criando prioridades, é a sua estratégia de prova. No final você vai fazer a mesma quantidade de questões que a galera do lado. Beleza?
Por que isso? Porque quando você acerta as questões fáceis, você mostra coerência no seu raciocínio. O TRI entende que você está tendo um desenvolvimento, que você está mostrando que você sabe esse conteúdo. Por isso, muitas vezes, você tem dois candidatos que acertam o mesmo número de questões e apresentam notas completamente diferentes. Aquele que acerta as questões mais fáceis e médias passa a ter uma pontuação maior do que aquele que acertou a mesma quantidade de questões, mas acertou muito mais questões difíceis do que fáceis. Por quê? Esse primeiro candidato ele mostrou uma coerência de aprendizado. Aí vem a parte 3. Cuidado com as trollagens da prova. Eu já falei sobre isso. E vou repetir. Eu gravei um vídeo aqui no canal mostrando como são as questões Enem, como elas trabalham os assuntos. Como assim trollagem? Olha só. A prova do Enem pode dar uma bela trollada. Isso porque as questões apresentam diversos elementos que podem te distrair, que podem te induzir ao erro. Não é que ela te leve para o erro, não é que a questão esteja errada. É que ela coloca alternativas que chamam a sua atenção, que estão ligadas àquele assunto, mas que não necessariamente respondem o que está sendo perguntado. Então segura a emoção e analisa o enunciado. Algumas questões apresentam duas alternativas plausíveis, mas apenas uma diz respeito ao que foi perguntado no enunciado. Apenas uma responde a situação problema. Apenas uma questão te dá a informação que está sendo pedida. A Ju Bastos ontem deu um aulão explicando essa situação. A necessidade de você interpretar corretamente os enunciados e principalmente os textos bases. Tudo bem? Outra dica, faça pequenas pausas. Como eu falei, é uma prova longa, 5 horas de prova. Você não precisa ficar 5 horas sentado numa cadeira fazendo questão. Isso vai te cansar ainda mais. Faz o seguinte, olha só, não sei se você sabia, mas o cérebro tem capacidade de concentração de 50 minutos, depois vai começando a se distrair. É por isso que pequenas pausas durante a prova é uma boa ideia para você dar uma refrescada e ganhar motivação, conseguir fazer novas questões. Como assim? Pede uma pausa, vai lá, ó. Durante a prova, bota o lápis do lado, bota a caneta do lado, come aquele biscoitinho que você levou, aquele sanduíche que você levou, ou alonga um pouquinho, se ajeita na cadeira, se espreguiça um pouquinho, se ajusta, ou pede para ir no banheiro, pede para beber uma água, ou bebe a sua água na garrafinha. Então, como eu fazia? Fiz as questões de geografia, paro, bebo uma água, tô fazendo aqui a de história, pô, calma, tô começando a confundir as letras, paro, alongo, dou uma olhada para cima, respiro, volto, faço de novo. Você não tem que fazer primeiro do que ninguém. Você não tem que ser o primeiro, melhor dizendo. Você tem que fazer no seu tempo. Isso é ser estratégico. Isso é aproveitar bem o conteúdo da prova. Então, diante dessas dicas, o que você vai fazer? Criar a sua estratégia. Saber que você não tem que ser o primeiro, não tem que ser aí o aluno que acertou mais questões, errar vai fazer parte. Seja estratégico na hora de escolher a alimentação e na hora de se vestir. E, claro, de ir para o local da prova. Então, basicamente, é uma prova longa, que muita gente se desespera, mas que você começa a pensar nela dessa forma, como um momento em que você tem que ser estratégico, organizar as suas ações, ela passa a ser bem tranquila. Então, seja estratégico. Entregar uma questão em branco, por exemplo, está fora de cogitação. Sempre vale a pena, chutar do que simplesmente perder os pontos. Na dúvida, você respira. Na dúvida, você adota uma nova estratégia. Beleza? Tranquilo, galera? Dúvidas? Eu vou dar uma pausa agora, bem rapidinho, e daqui a pouco a gente tem mais uma aula. O que a gente vai fazer nessa próxima aula? Agora a gente vai praticar. Eu vou mudar o cenário, vou entrar aqui ó, naquele fundo da geografia. Deixa eu até botar aqui, ó. E a gente vai começar a brincar com questões do Enem. Para eu mostrar como as questões aparecem, como você interpreta uma questão, mesmo não sendo da sua área. Beleza? Galera, espero vocês daqui a pouquinho, dá tempo de tomar uma água, se preparar, pegar um caderno, uma caneta e começar a anotar aqui para montar as questões comigo. Valeu? Um abraço, galera. Tchau, tchau.